Ela foi humilhada, chamada de inútil e expulsa de casa no dia do próprio aniversário de casamento. Mas o que ninguém esperava era que ela voltaria grávida e casada com um milionário. Não pule esse vídeo, porque essa história vai te deixar sem palavras. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Na cobertura mais luxuosa do prédio empresarial da cidade, ao som de talheres batendo no prato e o silêncio que pesava mais do que 1000 palavras, Amanda aguardava. Era seu aniversário de casamento, o 5º. Ela havia preparado tudo com carinho. O prato favorito dele, velas acesas, taça de vinho à espera, mas o lugar à sua frente permanecia vazio. De novo. Quando o relógio marcou 21h47, ela já sabia. Ele não viria. Mal tinha visto seu marido nos últimos meses. Ele se tornou distante e ausente desde que finalmente se formou na USP. Ela sabia que em breve ele assumiria a empresa do pai. Ele trabalhou duro para isso, e para falar a verdade, ela trabalhou quase o dobro para ajudá-lo a atingir seus objetivos. Mas ela nunca reclamou, e teria feito tudo novamente por ele. Ela o amava de todo o coração, e até aquele momento pensava que ele a amava igualmente. E quando ela já estava desistindo de esperar, Miguel abriu a porta, e por um segundo ela achou que ela estava paranoica. Ele tinha vindo e estava tudo bem. Mas antes que ela pudesse suspirar aliviada, Miguel depositou à sua frente na mesa um envelope pardo. Leia. Amanda pegou o envelope já temendo pelo conteúdo e quando leu a primeira folha, estava lá, em negrito divórcio. Quando ela tentava entender o que estava acontecendo, Miguel disse friamente: "Diga algo, Amanda. Você está olhando para esses documentos há uns 5 minutos. Talvez ela estivesse por 5 minutos olhando as letras maiúsculas divórcio, mas não era fácil recuperar-se do choque ao invés de uma refeição de alto nível. Tinha sido entregue para ela várias páginas de uma revelação brutal. Você quer se divorciar de mim? Ela gaguejou, levantando lentamente a cabeça para encará-lo. Ele se recostou na cadeira e alisou o cabelo curto e castanho com os dedos. Você sabe ler? As mãos de Amanda trêmulas alcançou a taça de vinho e a derrubou como se a bebida pudesse magicamente apagar aquela situação. Ela encheu a taça novamente e deu gole. O vinho descia pela garganta, mas o nó que lá se formou só crescia. Ela estava sufocando. Seu coração batia descompassado. Uma lágrima escorreu pela bochecha, mas de alguma forma ela evitou que as outras escorressem. Por que, Miguel? O som estrangulado mal soou com a sua voz. Não havia semelhança entre o homem que ela conheceu e o homem sentado à sua frente. Esse Miguel à sua frente era frio e indiferente. Seus olhos castanhos não tinham calor, e os lábios que ela amava beijar agora formavam uma linha rígida e fina. Ele manteve o olhar par mais alguns segundos antes de tirar outro documento de sua pasta e colocá-lo na frente de Amanda. Por quê? Você ainda pergunta. Você me prometeu um herdeiro, lembra? Essa foi a única condição sob a qual meus pais concordaram com o nosso casamento. Ele suspirou, soando quase entediado. Ainda assim, após 5 anos, você ainda não me deu um filho. Além disso, os testes provam que você praticamente não pode ter filhos. Suas palavras a feriram mais do que o pedido de divórcio. Olhe os malditos resultados dos testes, Amanda. Miguel gritou, apontando para o teste que dizia que Amanda tinha um problema de alterações anatômicas. Amanda congelou porque ele tinha esses testes, se nem mesmo ela sabia disso. Por que você tem isso? Perguntou ela. Sério, Amanda, que você não sabe? Você sabe que eu sou amigo do Dr. Roberto. Ele me deu seus resultados, e eu agradeço que ele tenha feito isso, porque não deveríamos continuar algo que é inútil. O ar escapou de Amanda depressa. Inútil? Você chama nosso amor e nosso casamento de inútil? As palavras mal saíram quando a percepção cruel a atingiu em cheio. Esse amor nunca foi nosso, não poderia ser. Só havia o amor de Amanda. Era só um filho que você queria de mim? Amanda sussurrou. Miguel bufou.
O que mais você poderia me dar? Você não tem nome, nem dinheiro, nem talentos. Você só poderia me dar um filho e falhou nisso também. Como você pode ser tão cruel? Ela sussurrou, mal conseguindo segurar a grossa camada de lágrimas que ameaçavam cair. Ele fixou seus olhos frios nela e deu um sorriso sarcástico que soava quase como simpatia. Eu quis ser honesto após esses 5 anos. Você preferiria que eu mentisse para você? A boca de Amanda se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela não queria que ele mentisse para ela, não. Mas agora, ela sentia como se ele tivesse mentido para ela várias vezes durante todo o casamento. Ele nunca mencionou que ter um filho era prioridade. Agora suas palavras soavam como se ser sua esposa fosse um privilégio que ela deveria ter conquistado. E ela não o fez. Casamento não é uma transação, ela disse suavemente. Ele soltou uma risada. Pelo contrário, Amanda. Casamento é um negócio. E espero que você entenda isso e assine os papéis. Ele passou as mãos nas têmporas. Vamos falar sério, Amanda. Eu estava dando duro na universidade enquanto você ficava em casa. Por 5 longos anos, Amanda tentava afastar a raiva para os cantos obscuros de sua mente. Todas as vezes que sua família a insultava, cada vez que eles riam da roupa ou questionavam a maquiagem, todas as vezes que zombavam dela por seus pais a abandonarem. Ela resistiu porque achava que ele valia a pena. Mas essa raiva não havia se dissipado. Apenas estava armazenada e agora essa raiva se transformava em fúria, pronta para explodir. Você acha que eu ficava em casa e não fazia nada? Então quem cozinhou sua comida, lavou suas roupas, passou suas camisas e fez seus trabalhos da universidade? Ele apertou a mandíbula. Concordo que você foi às vezes útil. Mas um CEO da Medeiros Corporação precisa de uma esposa capaz de fazer mais do que o serviço de uma empregada. Empregada eu posso contratar uma em qualquer lugar. Uma empregada. A amargura curvou em seus lábios em um sorriso suave. É isso que eu sou para você. Uma empregada que você não precisa pagar? Ele bateu a mesa com o punho. Eu posso admitir que esses 5 anos não foram todos ruins, que eu até poderia ter te amado em algum momento. Mas ambos temos que ser razoáveis e seguir em frente. Ser razoáveis? Seguir em frente? Amanda sibilou enquanto o surto de raiva lentamente queimava suas veias. As mãos dele se fecharam. Assine os malditos papéis. Os olhos de Amanda se voltaram para a garrafa de vinho e por um momento ela imaginou quebrá-la na cabeça dele. Mas bater e xingar ele não mudaria nada. Ele não a amava. Ele não a queria. Ela não era nada além de uma piada para ele. Forçando uma respiração profunda em seus pulmões, Amanda retirou uma caneta de sua bolsa e colocou sua assinatura onde ele queria. Amanda pensou em enfiar aqueles documentos na garganta dele, mas conhecendo-o, ele tinha uma cópia de precaução. Cerrando os dentes, Amanda entregou-lhe o documento assinado, sentindo como se algo estivesse rasgando um pedaço de sua alma. Boa menina, disse ele. Amanda ouviu ele a chamar assim por tantas vezes, mas só desta vez ela percebeu a insinuação de deboche. Ela não poderia acreditar o quão tola ela havia sido. Amanda estava se segurando para não desintegrar, mas não iria dar a ele esta satisfação. Então começou a se levantar da mesa. Uma coisa ainda, ele disse, fazendo gesto para Amanda se sentar. Você precisa sair deste apartamento, e tem que fazê-lo hoje ainda. Amanda piscou. O quê? Ele apertou a ponte do nariz. Você está por conta própria agora. Eu paguei o aluguel desse apartamento por quase 1 ano, ela reclamou. Ele deu de ombros. E agora você não terá que pagar mais. O apartamento está no meu nome. Não pertence a você, assim como 90% das coisas dentro dele. Vá agora recolher as suas coisas. A fúria subiu pelo rosto de Amanda, mas ele estava certo. Não havia nada que ela pudesse fazer. Ela esteve cega e ingênua, e agora estava prestes a pagar preço por isso. Apertando o maxilar, Amanda se levantou da cadeira, levantou o queixo, endireitou as costas e virou-se para a porta. Naquele momento, Amanda percebeu. Todo aquele casamento, todos aqueles anos, cada lágrima engolida no banheiro, cada humilhação da família dele disfarçada de piada. Tudo aquilo foi parte de um jogo.
Um jogo onde ela sempre pensou que o amor venceria. Mas amor nunca fez parte das regras dele. O silêncio do quarto parecia zombar dela. Cada passo que Amanda dava no piso frio de mármore ecoava como um lamento, não só da casa, mas da própria alma. O closet ainda cheirava a lavanda, a mesma essência que ela usava para perfumar as roupas dele. Era irônico. Ela ainda mantinha o hábito de deixar tudo impecável, até mesmo no dia em que seria expulsa da própria vida. Amanda abriu a mala com as mãos trêmulas, os dedos deslizando lentamente sobre o tecido velho, o mesmo que usava em viagens com ele, quando ainda achava que eles estavam construindo algo juntos. Começou a guardar algumas blusas, dobrando-as com cuidado, como se ao manter a ordem nas dobras, conseguisse manter também a ordem dentro de si. Mas era inútil. Nada ali estava em ordem. Nada fazia sentido. Ele nunca perguntou, murmurou para si mesma quase sem perceber. Ela encarou o guarda-roupa. Os cabides ainda cheios, as prateleiras impecáveis, tudo arrumado por ela. A casa que ele dizia que era dele fora mantida com o esforço invisível dela. As contas pagas, a comida feita, o apartamento limpo, o cheiro bom, a paz. Tudo era obra dela. Mas Miguel nunca notou, nunca perguntou. Como ele acha que eu pagava o aluguel? Sussurrou, sentindo a garganta apertar. Sim, ela não trabalhava formalmente. Não tinha um crachá, nem um salário, nem uma mesa em algum escritório moderno. Mas isso não significava que não produzia, que não contribuía, que não sustentava. Ela costurava para fora, vendia artigos personalizados na internet silenciosamente, toda a madrugada. Colocava cada centavo em uma conta separada, para não ferir o ego de um homem que precisava acreditar que bancava tudo sozinho. Ele nunca quis saber. Ele nunca perguntou como o aluguel era pago quando ele se atrasava nas transferências. Guardou um vestido antigo, aquele que usou no primeiro jantar na casa dos pais dele, onde a sogra olhou-a da cabeça aos pés e comentou que algumas pessoas tentam, mas não nascem com classe. Naquela noite, Amanda chorou no banheiro. E Miguel apenas deu de ombros e disse que ela precisava aprender a lidar com a mãe dele. Ela engoliu a dor, como tantas outras vezes. Enquanto empilhava seus pertences em cima da cama, outra pergunta rasgou sua mente como uma faca. E esse exame? Murmurou, os olhos fixos em um envelope que ela reconheceu vagamente. Eu nunca fiz esse exame. Não me lembro disso. Ela vasculhou a memória, cada ida ao médico, cada consulta. Nunca havia recebido aquele diagnóstico. Nunca fora informada de algo tão decisivo. E mesmo que tivesse feito exames ginecológicos, nenhum deles a alertou sobre alterações anatômicas graves. Como ele tinha aquele papel antes dela? Como ele soube? Dr. Roberto, murmurou, agora com os olhos arregalados. O amigo de Miguel. Sempre tão gentil, tão prestativo, mas também sempre distante. Ele sorria muito e falava pouco. Era o tipo de pessoa que parecia guardar segredos. Amanda tremeu. Se ele realmente compartilhou um laudo médico sem consentimento, era mais uma traição. Uma traição que envolvia seu próprio corpo, seu direito à informação, à dignidade. Eles decidiram tudo por mim, murmurou. Enfiou roupas íntimas na mala, sem dobrar. Agora, a raiva começava a invadir o espaço. Não era mais tristeza. Era a certeza de que foi manipulada, omitida, silenciada. Ela se ajoelhou diante da cômoda e puxou a última gaveta. Fotos, cartas, pequenas lembranças de um casamento que para ela era real. Mas agora tudo aquilo era apenas prova de que amou sozinha. Lutou sozinha, sustentou sozinha uma relação inteira. Será que alguma vez ele me viu? Disse, encarando uma fotografia dos dois, sorrindo na praia. Mas a imagem já não parecia autêntica. Miguel sorria para a câmera, mas seu olhar... Agora Amanda via. Não havia calor ali. Nunca houve. Era tudo conveniência, aparência. Um teatro de alto padrão com figurino de casamento e roteiro de submissão. Ela se levantou com dificuldade. Os olhos ardiam, mas ela se recusava a chorar mais. Jogou a foto na mala sem pensar. Aquela dor agora era combustível.
A cada peça de roupa guardada, ela costurava uma nova promessa dentro de si. Nunca mais seria ignorada, nunca mais seria tratada como invisível, nunca mais confiaria sua alma a alguém que não saberia protegê-la. Amanda estava sendo arrancada da própria casa. Mas o que Miguel não sabia era que, ao arrancá-la de sua vida, ele havia, sem querer, libertado a mulher mais perigosa que existe, aquela que não tem mais nada a perder. Amanda parou por um instante no centro do quarto. A mala aberta sobre a cama já transbordava de memórias disfarçadas de roupas, de pedaços de vida cuidadosamente dobrados ou jogados às pressas, porque nada daquilo fazia mais sentido. Olhou em volta uma última vez. Cada detalhe daquele apartamento era de alguma forma parte de sua dedicação. Os quadros que ela mesma escolheu, a cortina que ela mesma fez sob medida, o tapete onde por muitas noites se ajoelhou limpando o vinho que ele derrubava enquanto ria das piadas dos amigos em jantares barulhentos. E agora, tudo aquilo era território inimigo. Ela fechou a mala com firmeza. O estalo do zíper soou como um ponto final. Vestiu o casaco, prendeu os cabelos em um coque simples e pegou a bolsa. Havia um nó em sua garganta que crescia a cada passo. Mas ela se recusava a chorar. Não mais. Miguel não merecia nenhuma lágrima a mais. Ao cruzar o corredor, seu olhar bateu em detalhes tão banais que pareciam gritar. O porta-retratos onde só havia fotos dele com os pais. A almofada favorita que ele jurava que Amanda não tinha bom gosto suficiente para escolher. O espelho de moldura dourada que ela mesma havia instalado, mesmo ouvindo dele que era desnecessário gastar com futilidades. Tudo era marca da vida que ela sustentou com afeto e ele envenenou com desprezo. Ao chegar à sala, encontrou Miguel no sofá, com o telefone encostado no ouvido e um leve sorriso nos lábios. Um sorriso que doía mais do que qualquer grito. Era o sorriso de quem já tinha se livrado de um peso, de quem já estava seguindo em frente, talvez com outra. Ele sequer olhou para ela. Amanda parou por um momento atrás do sofá, sentindo o peso da despedida silenciosa. Queria dizer algo, algo que ficasse gravado. Mas qualquer palavra que ela dissesse agora só alimentaria o ego dele, e Miguel não merecia sequer o privilégio de suas últimas palavras. Sem dizer nada, ela caminhou até a porta, mas, ao segurar a maçaneta, ouviu a voz dele ao telefone. Sim, já está indo embora, é isso, do jeito que eu disse. Sozinha, sem fazer cena. Sempre foi previsível. A frase foi como uma lâmina cortando de dentro para fora. Amanda se virou lentamente. Ele ainda estava de costas, ria baixo. Segurava o celular com a mesma mão que um dia segurou a dela no altar. Como pôde ser tão cega? Ela apertou os olhos por um instante. Respirou fundo. E então, com passos lentos, firmes, caminhou até o hall do elevador. O silêncio da espera foi sufocante. O visor marcava os andares com lentidão cruel. 15, 14, 13. E quando as portas se abriram, Amanda entrou. Uma última olhada por cima do ombro. O apartamento ainda brilhava, limpo, rico, luxuoso, mas vazio. De alma, de amor, de verdade. A porta se fechou. Dentro do elevador, sozinha, Amanda soltou o ar que estava preso há horas. O peito subia e descia com dificuldade, mas ela continuava de pé, sozinha, mas inteira. Machucada, sim. Humilhada, talvez. Mas pela primeira vez em 5 anos, livre. Ao sair pela portaria, o segurança a olhou com estranheza. Ela apenas acenou com a cabeça. Na calçada, o vento frio da noite acariciou seu rosto como um lembrete. A vida estava lá fora. E ela ainda estava viva. Amanda desceu os 3 degraus com a mala, sentindo o peso nos braços. Mas aquele peso não era nada comparado ao que deixava para trás. E quando ergueu o rosto para encarar a cidade iluminada diante de si, sentiu algo novo. Não era medo, era fogo. E naquele momento, ela soube. Nada, absolutamente nada, seria como antes. Agora, Miguel achava que havia vencido, que a peça mais fraca tinha sido eliminada do tabuleiro. Mal sabia ele
que Amanda estava apenas recuando para dar o cheque-mate. Amanda desceu a rua com passos pesados, a mala arrastando-se atrás de si como um lembrete incômodo daquilo que deixava para trás. Ela não tinha para onde ir naquela noite, nenhum plano, nenhuma certeza. Apenas a convicção de que nunca mais voltaria a ser quem foi naquele apartamento. O vento frio batia em seu rosto, mas ela não se encolheu. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu que o frio a tocasse, porque ele era real. E diferente do homem que amou por 5 anos, o frio não fingia ser calor. Foi para a casa de uma amiga antiga, Clarissa, que morava em um bairro simples, longe dos arranha-céus da elite. A mulher a recebeu de braços abertos, sem perguntas, apenas com silêncio e cobertores, chá quente e um quarto com colchão no chão. Amanda chorou ali, não por Miguel, mas por tudo que deixou de ser tentando amá-lo, fazê-lo feliz. Os primeiros dias foram como um luto. Ela dormia pouco, comia menos. Ficava horas encarando a tela do celular, esperando uma mensagem que nunca vinha. Mas em algum ponto da madrugada do 4º dia, Amanda se levantou da cama como quem acorda de um pesadelo. Chegou até o espelho do banheiro, acendeu a luz e se encarou. Acabou. Sussurrou para si mesma. Mas isso não é o fim, é o começo. Amanda pegou seu velho notebook, aquele que usava para estudar costura e design de interiores nos horários livres. Criou um novo e-mail, um novo nome, um novo CNPJ. E naquele mesmo dia, registrou a microempresa Aurora Atelier, especializada em design de interiores acessível e peças artesanais sob medida. Usou os trocados que tinha guardado e que Miguel dizia que ela gastava com bobagens, para comprar tecidos, linhas, botões e alguns metros de renda. Fotografava tudo com o celular antigo e publicava em uma página discreta nas redes sociais. Não usava seu nome completo, não contava sua história. Deixava que o trabalho falasse por ela. As primeiras encomendas foram pequenas. Uma cliente pedia capas de almofadas personalizadas, outra queria transformar um quarto em um espaço terapêutico. Amanda colocava amor em cada costura, cuidado em cada canto. E o mais impressionante, tudo o que fazia, fazia com as mãos. Sozinha. Em menos de 3 meses, uma de suas peças viralizou. Uma influenciadora descobriu o ateliê e compartilhou uma imagem de uma cortina feita à mão, com aplicação em renda e frases bordadas de forma artesanal. A página de Amanda explodiu. Os pedidos dobraram. Triplicaram. Mas o sucesso não veio apenas das encomendas. Um investidor anônimo, impressionado com o estilo e a delicadeza do trabalho, entrou em contato oferecendo sociedade. Amanda recusou. Ela já tinha entregue o próprio nome, o próprio corpo, o próprio tempo, a um homem uma vez. Nunca mais faria isso. Usando os lucros iniciais e o conhecimento silencioso que adquiriu ao longo dos anos, ela fez algo que ninguém esperava. Abriu uma filial do Aurora Atelier dentro de um shopping de design moderno. O espaço virou ponto de encontro de mulheres empreendedoras, artesãs e criadoras invisíveis, como ela um dia foi. Ela começou a dar cursos, a treinar outras mulheres, a empregar mães solteiras e mulheres de comunidades que queriam recomeçar. E foi aí que um novo nome entrou em sua vida: Grupo Vita. Era um fundo de investimento secreto, pertencente a uma figura misteriosa, que silenciosamente comprava participações em negócios liderados por mulheres. Amanda foi convidada para uma reunião. Ao chegar ao local, um prédio espelhado no centro financeiro da cidade, soube imediatamente onde estava. A sede da Medeiros Corporação, o lugar onde Miguel agora era CEO. Mas naquele dia, ele não sabia que a mulher à frente da mesa de negociação era Amanda Vasconcelos. Ela usava outro nome, um novo visual, um novo poder. O homem que antes a descartou com uma assinatura, agora imploraria por um acordo. Amanda ouviu a proposta com serenidade. Não respondeu de imediato. Apenas olhou para a janela, onde o reflexo dela mesma, mais forte, mais viva, mais completa, devolveu-lhe um sorriso. Ela ainda não havia se vingado, mas já não precisava disso. Ela havia vencido.
Naquela noite teria um evento muito importante no salão do Hotel Imperial. Era um desfile de luxo e vaidade. Lustres de cristal cintilavam sobre os trajes caros e sorrisos plásticos. Era a noite de gala da Fundação Medeiros, um evento beneficente para investidores, empresários e nomes influentes do setor corporativo. Miguel desfilava entre os convidados como um príncipe em seu reino. Usava um terno preto sob medida, gravata de seda italiana e o ar prepotente de quem achava que controlava cada movimento naquele tabuleiro. Até que seus olhos pararam em uma cena que congelou seu sorriso. Do outro lado do salão, cercada por olhares curiosos e murmúrios discretos, estava uma mulher. Linda, firme, vestida com um elegante vestido azul marinho de corte reto, com ombros levemente expostos e um colar delicado que parecia pertencer a uma era de ouro. Cabelos presos em um coque alto, maquiagem sutil, andar confiante. Era Amanda. Mas não a Amanda que ele expulsou do apartamento meses atrás. Era outra mulher, mais altiva, mais refinada, mais inacessível. Ao lado dela, um homem mais velho, grisalho, terno escuro impecável, postura de quem estava acostumado a mandar, conversava com ela de forma próxima, inclinando-se às vezes para sussurrar algo ao seu ouvido, fazendo-a sorrir de forma discreta, quase cúmplice. Miguel cerrou os olhos. Mas o que... murmurou, como se a cena fosse uma afronta direta. Ele deu 2 passos à frente, tentando se aproximar sem parecer evidente. Observou o homem entregar uma taça de champanhe a Amanda, que aceitou com elegância. Ela parecia confortável, como se aquele lugar e aquele ambiente fosse seu há muito tempo. Ao redor, alguns empresários cochichavam. Essa é a fundadora do Aurora Atelier, sabia? Fechou parceria com o Grupo Vita recentemente. A empresa dela triplicou de valor nos últimos 3 meses. Dizem que é protegida de Cláudio Rivas. O nome fez Miguel franzir o senho. Cláudio Rivas. Um dos investidores mais temidos do país. Um tubarão das finanças. E agora, babando pela sua ex-mulher. Miguel apertou o copo em sua mão até os dedos embranquecerem. Claro, disse em voz baixa, quase para si mesmo. Agora tudo faz sentido. Aposto que ela deve estar sendo bancada por ele. É assim que ela sobrevive. Sua mente começou a costurar a narrativa que o ego dele precisava para não desmoronar. Amanda não havia crescido por mérito. Não havia vencido por capacidade. Era óbvio. Ela tinha encontrado um velho rico para sustentá-la. Era só isso. Era sempre isso com mulheres como ela, pensava. Fingem força, mas sempre acabam de joelhos para alguém com mais poder. Mas por mais que tentasse repetir isso em pensamento, havia algo que não conseguia ignorar. O jeito como ela se portava. Amanda não se pendurava no braço de Cláudio. Não era submissa, nem bajuladora. Ela falava com firmeza, olhos nos olhos, e ele, o todo-poderoso Cláudio Rivas, escutava. Com respeito, com atenção, com admiração. E aquilo Miguel não podia suportar. Ele precisava de uma desculpa. Precisava acreditar que ela ainda era a mesma mulher insegura que ele desprezou. Precisava crer que sua rejeição foi justificada. Porque se não fosse, então ele teria cometido o maior erro da sua vida. Miguel virou o rosto e se afastou da multidão, tentando ignorar o frio que subia por sua espinha. Mas lá no fundo, ele sabia. Amanda não estava sendo sustentada. Amanda estava sendo reconhecida. E pela primeira vez Miguel não era o centro do salão. Ele era só mais um. A orquestra tocava uma melodia clássica ao fundo. Os garçons circulavam com bandejas de espumante e o salão da festa fervilhava de sorrisos falsos e risos forçados. Miguel estava ali, presente, mas não inteiro. Trajava um terno escuro impecável. O relógio de ouro reluzia no pulso e ao seu lado, segurando o braço dele com firmeza possessiva, estava Lívia, sua atual namorada. Ou melhor, sua futura esposa, segundo os planos que desenhou após o divórcio com Amanda. E claro, agora ela estava grávida. A herdeira que ele tanto desejava finalmente estava a caminho. Era isso o que ele queria, não era? Então por que tudo naquela noite parecia errado?
Lívia sorriu para um grupo de socialites e passou a mão sobre a barriga, orgulhosa. Os flashes das câmeras captaram o momento e ela apertou o braço de Miguel como quem quisesse garantir que ele estava sendo visto, ali, ao seu lado. Mas ele mal a ouviu. Sua mente estava distante. Seus olhos vagavam pelo salão, buscando algo, ou alguém, que ele ainda não conseguia admitir que sentia falta. Miguel, você está me ouvindo? A voz de Lívia cortou o devaneio dele. Claro, respondeu automaticamente, esboçando um sorriso vago. Você estava falando sobre o nome... A Isabela, lembra? Já tínhamos decidido. Isabela Medeiros. Não soa perfeito? Disse ela empolgada. Perfeito. Repetiu sem convicção. Mas por dentro, o nome soava vazio. Ele olhou ao redor e viu um garçom tropeçar discretamente em uma bandeja. Imediatamente sua mente viajou. Amanda teria levantado antes do garçom cair. Teria limpado o chão com o guardanapo do próprio colo. Teria sorrido para não constranger o rapaz. Teria cuidado de tudo, discretamente, com gentileza. Amanda fazia essas coisas. Respirou fundo, tentando se livrar da lembrança. Mas ela voltou com força. Ela acordava antes dele todos os dias. Preparava seu café do jeito certo. Sem açúcar, só com um toque de canela, do jeitinho que ele gostava. Ela ajeitava a gravata dele antes das reuniões, colocava bilhetes na pasta quando ele estava nervoso, lembrava do aniversário da secretária dele quando ele esquecia. Amanda preenchia os vazios que ele nem sabia que tinha. Agora, do seu lado, Lívia apenas esperava que os flashes captassem o melhor ângulo do vestido justo e da barriga em início de gestação. Ela não se interessava pelos detalhes, nunca se ofereceu para passar uma camisa. Nunca o viu como um homem cansado, só como um troféu a ser exibido. Miguel levou a taça aos lábios, mas o gosto do champanhe era amargo, quase tanto quanto a culpa. Amanda sabia quando ele chegava em casa tenso, só pelo modo como largava as chaves na mesa. Ela o ouvia mesmo quando ele não dizia nada. Sabia quando deixá-lo sozinho e quando puxá-lo para perto. Sabia quando ele precisava de silêncio e quando precisava de colo. Ela estava lá. Sempre esteve. E ele? Ele a descartou como quem descarta um objeto que deixou de servir. E agora estava ali ao lado de uma mulher que mal sabia onde ele guardava as meias, esperando por uma filha que carregaria seu nome, mas não teria em casa a doçura silenciosa que Amanda oferecia, sem exigir nada em troca. Amanda teria sido uma mãe incrível, pensou com o peito apertado. Miguel passou a mão no rosto, tentando afastar o arrependimento, mas ele estava impregnado. Não era possível fugir daquilo, porque ele sabia, com todas as letras, ele havia escolhido a mulher errada pelos motivos errados e perdido a única pessoa que realmente o amou de graça. A música mudou, o ambiente seguiu festivo, mas Miguel estava imóvel. Os olhos fixos no reflexo do lustre acima, que agora não iluminava vitória nenhuma, apenas o rosto de um homem que teve tudo, e não soube enxergar. E a única coisa que conseguia pensar era: Amanda nunca precisou de mim, mas eu é que precisava dela. E não sabia. Amanda seguiu seu caminho e seus negócios cada vez melhor, e ela cada vez mais conhecida e admirada. Alguns meses se passaram. Amanda foi a um evento onde seria indicada para ser homenageada internacionalmente. Nesse intervalo, os ecos da sua ascensão começaram a atingir lugares onde antes só existia desprezo. E foi exatamente em uma dessas noites, num jantar de gala promovido por um dos patrocinadores da Medeiros Corporação, que a família de Miguel começou a sentir o peso do próprio veneno. Beatriz, a mãe de Miguel, desfilava entre as mesas com seu vestido vermelho rubi, sorrindo para os convidados como se ainda fosse a rainha do império que um dia Amanda ajudou a manter de pé. Jéssica, a irmã, ocupava a ponta da mesa, mexendo distraidamente no celular, entediada com os discursos. Lívia, a atual esposa grávida de Miguel, exibia a barriga e o anel como troféus, cercada por amigas que elogiavam seu novo padrão de vida. Mas tudo mudou quando um grupo de jornalistas atravessou o salão e se posicionou diante da grande tela ao fundo. Senhoras e senhores,
apresentamos agora a lista dos finalistas do Prêmio Mulheres que Transformam 2025. E este ano, entre as mais votadas está ela, Amanda Vasconcelos. A imagem surgiu nítida na tela. Amanda, de blazer claro e sorriso leve, caminhando entre prateleiras de livros e painéis de negócios. O salão, até então barulhento, silenciou. E então vieram os cochichos. Você viu? É a ex do Miguel. O projeto social dela está sendo copiado no exterior. E pensar que a sogra dela dizia que ela não servia nem para organizar uma mesa de café da manhã. Beatriz enrubesceu. Tentou rir, tentou fazer parecer que não se importava. Mas seus olhos não conseguiam deixar a tela. Jéssica ficou imóvel, as unhas afundando no braço da cadeira. Lívia, por sua vez, fingia indiferença, mas as mãos trêmulas sobre a taça denunciavam o desconforto. Foi quando um dos convidados da mesa ao lado, um banqueiro influente, conhecido pela língua afiada, comentou com voz alta o suficiente para que ouvissem. Eu lembro quando diziam que essa moça era uma sem eira nem beira. Agora ela está moldando o mercado e sentando à mesa com ministros. Realmente, quem ri por último? As palavras caíram como bombas. Beatriz, sem saber como reagir, apertou o guardanapo nas mãos. Por dentro, era engolida pela vergonha. Um dia, ela apontou para o vestido simples de Amanda e disse que parecia roupa de loja de desconto. Agora, estilistas renomados copiavam o estilo de Amanda em coleções inteiras. Miguel, calado ao lado da esposa, observava tudo. E pela primeira vez, viu sua família encarar o gosto amargo do desprezo devolvido. Não com gritos nem com escândalos, mas com glória. Amanda não revidou. Amanda não precisou descer ao nível deles. Ela apenas subiu, tão alto, que agora eles mal conseguiam alcançá-la com os olhos. Assim seguia a vida de Amanda com prêmios e palestras importantes, na maioria delas, Miguel sempre a observava. Mais um evento começava, eis que o mestre de cerimônias anunciou com voz firme e entusiasmada: Senhoras e senhores, por favor, atenção ao palco. Teremos agora a apresentação da mais nova parceira da Fundação Novos Caminhos, responsável por um projeto inovador de capacitação e reinserção de mulheres no mercado de trabalho. Com vocês, Amanda Vasconcelos. A plateia aplaudiu, alguns com entusiasmo, outros apenas por protocolo. Mas Miguel congelou. Seu corpo inteiro enrijeceu. Não pode ser. O nome ecoava como um trovão no meio do salão. Amanda Vasconcelos, e o som das palmas era abafado pelo zumbido crescente que tomava os ouvidos de Miguel. Ao seu lado, Lívia mexia no celular, distraída, como sempre. Ela sequer notou o olhar dele se erguer lentamente, tomado por um misto de incredulidade e vertigem. E então ela surgiu. Amanda caminhava pelo palco com passos firmes, leves, exalando uma confiança silenciosa que não pedia licença. Impunha presença. O vestido preto de corte elegante abraçava suas curvas com discrição e sofisticação. O cabelo, preso em um coque baixo, deixava à mostra um par de brincos delicados e um rosto que já não carregava mágoas, apenas força. Seus olhos varreram o salão, sem medo, sem pressa. E então, por um segundo, eles se encontraram. Amanda viu Miguel e sorriu. Mas não um sorriso de saudade ou de dor. Era um sorriso sereno, maduro, o tipo de sorriso que diz: eu sobrevivi a você. Miguel sentiu a garganta secar. A mão apertou a taça com tanta força que o vidro tilintou entre seus dedos. Seu coração bateu descompassado, como se seu corpo inteiro tentasse alertá-lo que aquele momento mudaria tudo. Amanda começou a falar. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Há um tempo eu também estive perdida, invisível, como tantas mulheres que amam, que cuidam, que constroem e que são deixadas para trás como se fossem descartáveis. Mas não somos descartáveis, somos potências. E o que estamos fazendo com este projeto é provar com resultados e dignidade que recomeçar não é vergonha, é poder. O salão estava em silêncio absoluto. Cada palavra dela entrava em Miguel como um punhal.
Ela não estava ali como uma sobrevivente coitada. Estava ali como líder, como empresária, como símbolo. Amanda agora era o que ele sempre negou que ela pudesse ser, alguém além de sua esposa. Lívia percebeu o desconforto dele e cutucou seu braço. Miguel não respondeu. Continuou olhando vidrado, enquanto Amanda agradecia os aplausos e descia do palco, rodeada de empresários e jornalistas que a cercavam com entusiasmo. E então ele viu. O mesmo homem da outra festa, o mais velho de terno impecável e presença marcante, estendeu a mão para Amanda. Ela segurou sem hesitação. Os dois sorriram um para o outro com naturalidade. Não havia dependência, havia parceria, igualdade. Miguel sentiu o estômago revirar. Ela está com ele, murmurou. Mas a verdade era muito mais cruel. Amanda estava com ela mesma, e isso doía mais do que qualquer coisa. Ele virou o rosto, como se fugir da cena fosse apagar o que acabara de ver. Mas era tarde demais. O homem que tinha tudo, agora só tinha arrependimento, e a mulher que ele achava que dependia dele, agora era aplaudida de pé. O evento já havia encerrado há quase meia hora. Os convidados se dispersavam lentamente pelo saguão entre agradecimentos protocolares, selfies e brindes finais. Amanda conversava com uma jovem empreendedora quando, de repente, sentiu aquele arrepio sutil. O mesmo que a percorreu tantas vezes no passado, sempre que algo estava prestes a acontecer. E então, antes mesmo de virar-se, ela soube. Miguel estava ali. Amanda, disse ele com a voz contida, como se o próprio nome pesasse em sua boca. Ela se virou lentamente. Seus olhos pousaram sobre ele com tranquilidade. Não havia raiva, nem saudade, só maturidade. Miguel, respondeu seca, mas educada. Boa noite. Ele hesitou por um segundo, tentando encontrar alguma brecha emocional no olhar dela, mas não havia. O espelho da mulher que ele um dia controlou agora era opaco a qualquer manipulação, e isso o deixou desconcertado. Será que a gente pode conversar? Um minuto só, em particular? Pediu com um sorriso fraco, quase envergonhado. Amanda olhou ao redor. O assessor já a aguardava próximo à porta. O carro viria em poucos minutos. Seja rápido, disse cruzando os braços, mantendo distância. Miguel respirou fundo, olhou em volta e se aproximou com cautela, como quem caminha sobre cacos de vidro. Você está diferente, começou. Quer dizer, parece... bem, sucesso, eu acho. Você não precisa fingir surpresa, Miguel, interrompeu ela com elegância. Sei que está acompanhando cada passo meu desde o dia em que me viu na festa da Medeiros. Seu olhar naquela noite gritou mais do que sua boca poderia esconder. Ele engoliu seco. Era verdade. Eu só queria entender, disse com a voz embargada. Como você chegou aqui tão rápido? Como reconstruiu tudo assim? Amanda manteve o olhar fixo no dele. Quando você me arrancou da nossa casa, achando que eu não era nada, achando que eu dependia de você, você me libertou. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o meu renascimento. Ele deu um passo à frente. E aquele homem? Disparou, a pergunta entalada desde que a viu no palco. O empresário, vocês dois estão juntos? Amanda inclinou a cabeça, sem pressa para responder. Então sorriu. Miguel, não é sobre ele. Nunca foi sobre ele. Foi sobre mim, sobre o que eu me tornei sem você. Você quer tanto saber se alguém me sustenta, quando na verdade foi você quem sempre precisou de mim. E nunca percebeu. As palavras atingiram como faca. Miguel baixou os olhos, mas ela não terminou. Você dizia que eu não tinha nome, nem valor, nem talento, que eu não podia te dar nada. Mas veja bem, o que eu te dei foi mais do que qualquer herdeiro poderia te oferecer. Ela se aproximou o suficiente para que só ele ouvisse. Te dei amor, lealdade, lar. E você jogou tudo fora, por um ventre fértil. Ele fechou os olhos, sentindo as palavras como ácido. Tentou segurar o controle. Eu me enganei, Amanda, murmurou sinceramente. Você era tudo, e eu era cego demais para ver. Agora é tarde, não é?
Amanda respirou fundo. Pela primeira vez, seus olhos se suavizaram. Mas não por ele, por ela mesma, por sua própria força. Não é tarde para você mudar, Miguel, mas é tarde para nós. E então completou. Porque eu me encontrei. Justo quando você me perdeu. Nesse instante, o celular dela vibrou. Era o motorista, avisando que o carro a aguardava na entrada. Amanda deu um passo atrás. Boa noite, Miguel. Virou-se. Andou até a saída com a mesma firmeza de quem aprendeu a nunca mais rastejar por migalhas de afeto. Miguel ficou ali, parado, sozinho no corredor de um evento que deveria celebrá-lo, mas que se tornou palco do seu maior fracasso. Ele a observou atravessar as portas de vidro, entrar no carro preto, ser recebida com respeito por um motorista e sumir na noite como uma mulher que não devia mais nada a ninguém. E então, pela primeira vez, Miguel entendeu o que era arrependimento. Não o tipo que passa, o tipo que dura uma vida inteira. Meses haviam se passado desde a noite em que Amanda caminhou sozinha até a porta do evento, deixando para trás não apenas Miguel, mas todo o passado que a havia tentado apagar. A mídia agora não apenas a conhecia, a reverenciava. Reportagens destacavam sua trajetória como uma virada inspiradora digna de cinema, e seu nome aparecia em listas de empresárias mais influentes da década. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo ela, era que o amor, o verdadeiro, ainda estivesse reservado em seu destino. Tudo começou de forma discreta, um convite para uma conferência de inovação social em Lisboa. Amanda era uma das palestrantes principais e, ao final da sua apresentação, um homem elegante, com olhar atento e discreta gravata azul marinho, se aproximou para parabenizá-la. A forma como você transformou dor em impacto é brilhante. Parabéns. Era Lorenzo Duarte, milionário do setor de tecnologia, fundador de uma das startups mais promissoras da Europa e herdeiro de um conglomerado de investimentos internacionais. Mas Amanda não o reconheceu de imediato. Ela não acompanhava o mundo dos ricos. Ela vivia o mundo dos reais. E talvez isso tenha sido o que mais o encantou. A conversa entre eles naquela noite durou mais de 3 horas. Depois vieram os convites. Um café em Lisboa, um jantar em Barcelona. Um fim de semana debatendo causas sociais em uma conferência em Oslo. E sem perceber, Amanda se viu envolvida não por cifras, mas por alguém que a olhava como se ela fosse a única pessoa na sala. Lorenzo era diferente de tudo que ela já havia conhecido. Ele não competia com a luz dela, ele a admirava. Ele não tentava moldá-la, ele se adaptava. E mais do que tudo, ele ouvia. O relacionamento cresceu sob os olhos atentos da mídia, mas eles se mantiveram discretos. Amanda recusava entrevistas sobre a vida amorosa. Até que um dia, o mundo acordou com as fotos que estamparam todas as capas. Amanda Vasconcelos e Lorenzo Duarte estavam casados. A cerimônia foi realizada em uma vinícola privada na Toscana, com apenas 50 convidados. Amanda usava um vestido minimalista, de corte limpo e costas abertas, criado por uma jovem estilista brasileira, que ela mesma bancou para estudar moda fora do país. As alianças foram esculpidas em ouro branco e traziam gravadas discretamente as palavras "em igualdade". Foi a primeira vez que Amanda disse sim, sem medo, sem dúvida, sem desequilíbrio. Naquele altar ao pôr do sol, entre os vinhedos silenciosos e os aplausos discretos, Amanda olhou para Lorenzo e soube. Agora ela amava de novo, mas desta vez, como mulher inteira. E Miguel? Ele viu tudo. As fotos, os vídeos, os sorrisos reais. Viu Amanda de braços dados com um homem que a reverenciava, que a celebrava. Viu o que perdeu, não em silêncio, mas sob os olhos do mundo. E então compreendeu de uma vez por todas que Amanda não apenas havia vencido, ela havia reescrito sua história, com final feliz e com outro sobrenome. O grande dia da premiação chegou. O Salão da Cúpula Internacional de Inovação Social, em Genebra, estava completamente lotado. Chefes de Estado, CEOs de multinacionais, filantropos de todas as partes do mundo e jornalistas das maiores redes de comunicação ocupavam os assentos alinhados com precisão cirúrgica.
O ar era de reverência, de expectativa, de história prestes a acontecer. Amanda cruzou o tapete azul com passos calmos. Usava um vestido branco de seda fluida que desenhava com leveza a curva da barriga em crescimento. O cabelo preso em um coque elegante, maquiagem suave e um brilho no olhar que nenhuma luz artificial conseguiria replicar. Ao seu lado, Lorenzo, discreto, elegante, o olhar fixo nela como se fosse seu maior troféu. Ele não a conduzia como um prêmio. Ele a acompanhava com orgulho, com amor. Senhoras e senhores, anunciou a mestre de cerimônias com sotaque francês carregado de entusiasmo. É com honra que entregamos o Prêmio Global de Transformação Social à empresária e fundadora do Instituto Aurora, Amanda Vasconcelos Duarte. O salão irrompeu em aplausos, e naquele instante, do outro lado do oceano, em frente à televisão da sala de estar de uma mansão fria e silenciosa, Beatriz, Jéssica e Miguel assistiam ao vivo, sentados lado a lado, nenhuma palavra dita, só o som das palmas, da tradução simultânea e do coração apertado. Beatriz, outrora altiva, apertava um lenço contra os lábios. Lembrava-se da jovem que zombava por suas roupas modestas demais, por não ter sobrenome, por não saber se portar. Agora ali estava ela, de pé falando com líderes mundiais em 3 idiomas, e grávida de um filho que cresceria num lar onde o amor não seria condicional. Amanda segurou o troféu nas mãos, mas antes de falar, pousou os dedos sobre a barriga. E então olhou para a plateia como quem olha para o passado, sem mágoa, mas com autoridade. Durante muito tempo me disseram que eu não era suficiente, que eu não tinha nome, nem valor, nem propósito. Mas eu descobri, no fundo do poço, que a força de uma mulher não vem de onde ela nasce, vem de onde ela decide renascer. A este filho que cresce dentro de mim, e às milhares de meninas que ainda acreditam que precisam se calar para serem amadas, eu digo: nunca mais se curvem para caber em espaços que foram feitos para te manter pequena. Mais aplausos, de pé, longos, comovidos. Na tela da televisão, Amanda sorriu e foi abraçada por autoridades, por artistas, por mulheres que choravam ao vê-la. E na sala da mansão Medeiros, o silêncio era cruel. Beatriz sussurrou com voz embargada: eu preciso falar com ela. Não, respondeu Miguel com olhos marejados. Ela não precisa mais ouvir nada da gente. Jéssica, sentada em silêncio, apenas concordou com a cabeça. Pela primeira vez, entendeu que Amanda não era mais a ex. Ela era um ícone. E não se pedia desculpas a um ícone, quando o perdão já havia sido superado pela distância. Amanda não esqueceu. Ela superou. E isso, para quem a humilhou, doeu mais do que qualquer vingança. Amanda voltou para resolver algumas burocracias e fazer presença em alguns eventos. Era uma tarde de outono, daquelas em que as folhas dançam no ar como se carregassem segredos antigos. Amanda caminhava lentamente pela alameda de um parque elegante em São Paulo, protegida por uma delicada echarpe bege, seus cabelos presos em um coque solto e os olhos escondidos atrás de óculos escuros. E cada passo que dava era uma declaração silenciosa de vitória. Lorenzo, seu marido, estava a alguns metros à frente, conversando com o arquiteto do novo espaço da fundação que ela havia idealizado. Amanda havia vindo apenas para ver a área onde seria construído um novo centro de acolhimento para a mãe solo, o projeto mais pessoal da sua vida. A vida dela agora era feita de propósito, e foi ali, naquele cenário de paz e reconstrução, que o destino decidiu cruzar caminhos. Miguel surgiu do outro lado da rua, saindo apressado de um café onde acabara de encerrar uma reunião comercial. Estava mais abatido, visivelmente envelhecido apesar da juventude ainda presente em traços. Usava terno, como sempre, mas sem o brilho de antes. E foi ao levantar os olhos que a viu. Parou imediatamente. O mundo ao redor desacelerou. Amanda. A respiração de Miguel travou. O corpo congelou. Por um instante, ele pensou estar sonhando. Mas não estava. Ali estava ela, caminhando lentamente, a mão acariciando o ventre com suavidade, o rosto calmo, iluminado.
A serenidade no olhar de quem havia finalmente encontrado um lar dentro de si. Por impulso, ele atravessou a rua. Amanda! Ela virou-se com lentidão. O nome não doeu mais. Já não causava tremor, nem raiva, nem dor. Apenas nada. Era apenas um nome, de alguém que ficou para trás. Miguel, respondeu com um leve aceno, sem parar de caminhar. Ele se aproximou sem saber o que fazer com as mãos, sem saber se sorria, se pedia desculpas, se apenas caía de joelhos. Eu não fazia ideia, eu sei. E também não fazia ideia de como seria ser amada de verdade até conhecer o Lorenzo. A menção ao nome dele fez Miguel desviar os olhos. Você está feliz? Perguntou mesmo já sabendo a resposta. Amanda assentiu. Muito. Amanda pousou a mão sobre o ventre. Parece que teve algo errado no exame que eu nem lembro de ter feito. Sorriu. Não um sorriso de provocação, mas de ternura, de plenitude. Miguel engoliu em seco. Não havia mais o que dizer. O silêncio entre eles dizia tudo. Eu só queria... Ele tentou, a voz falhando, te dizer que ainda penso em você, todos os dias, e... me arrependo. Amanda inspirou profundamente. Seus olhos se fixaram nos dele por um instante. Ela não via mais o homem que um dia a amou. Via apenas o homem que lhe ensinou, da forma mais dolorosa, o quanto era forte. O arrependimento é um lugar solitário, Miguel. E é lá que você vai ter que aprender a viver agora. Disse com doçura, sem rancor. Ele ficou em silêncio, e então ela completou. Mas agradeço, porque se você não tivesse me deixado, eu nunca teria chegado até aqui. Atrás dela, Lorenzo se aproximava, sorrindo. Quando chegou, entrelaçou os dedos aos dela com naturalidade. Pousou a outra mão sobre o ventre dela e a beijou na têmpora, como quem protege um universo inteiro. Está tudo bem aqui? Perguntou, olhando de Miguel para Amanda. Tudo ótimo, respondeu Amanda com firmeza, só encerrando um capítulo antigo. Ela deu um passo à frente e então parou por um segundo. Adeus, Miguel. E com isso, virou-se. Caminhou ao lado de Lorenzo até o carro estacionado, a mão dele em sua cintura, o mundo diante deles aberto como uma promessa. Miguel ficou ali, parado, engolindo a solidão, sentindo o gosto amargo do que perdeu. Observou até o carro sumir ao longe. E ali de pé percebeu que aquele bebê, aquela mulher, aquele futuro, jamais seriam dele, porque o amor que Amanda carregava agora era inteiro demais para voltar atrás. A vida seguia, as festas e eventos sempre com a presença dela. A sala do coquetel beneficente estava repleta de vozes suaves, champanhe francês e sorrisos ensaiados. O evento era restrito, exclusivo para grandes investidores e convidados de honra do novo programa de impacto social liderado por Amanda Vasconcelos Duarte. Era sua primeira aparição pública após a premiação internacional em Genebra. E a primeira, desde que deu à luz. Lorenzo a acompanhava como sempre, discreto e atencioso. A mão pousada gentilmente nas costas dela, como quem diz sem palavras, estou aqui e sempre estarei. Amanda vestia um conjunto claro de alfaiataria, elegante e moderno, o cabelo preso em um coque baixo e o brilho nos olhos de uma mulher que acabara de alcançar a paz. Mas havia olhos fixos nela, olhos que não estavam ali para celebrar, e sim tentar corrigir o passado. Beatriz. Parada próxima à entrada do salão, a mãe de Miguel segurava uma clutch dourada com tanta força que os dedos estavam brancos. A maquiagem sutil e o vestido bem escolhido não conseguiam esconder o nervosismo. Havia dias em que ensaiava o que diria se tivesse a chance. E agora, ela a tinha. Viu Amanda sorrindo para investidores, assinando um livro com uma dedicatória, recebendo elogios, cumprimentando senadores e artistas. E então decidiu. Caminhou a passos curtos, mas decididos, cruzando o salão entre olhares que a reconheciam. Não como a matriarca altiva de outrora, mas como a mulher que outrora foi a primeira a virar o rosto para Amanda. Parou diante dela. Amanda a olhou com neutralidade. Um segundo de silêncio. O tempo congelado. Amanda,
Começou Beatriz, a voz baixa, quase suplicante. Eu não tenho o direito, mas precisava vir. Precisava te dizer que me arrependo. De tudo, de como tratei você, das palavras que usei. Eu estava cega. Eu fui cruel. E hoje vejo o quanto você vale. Amanda permaneceu imóvel. O salão continuava com sua movimentação normal, mas naquela pequena bolha de tensão, apenas os olhos das duas existiam. Beatriz deu um passo à frente. Você mudou o mundo, Amanda. Mas antes disso, você mudou a mim. E eu sinto muito. Amanda respirou fundo. Um leve sorriso surgiu nos lábios, mas não era de afeto. Era de firmeza. Era de alguém que já havia se perdoado e que não precisava mais ouvir nada de quem a feriu. Ela então falou com a voz calma e precisa, audível apenas para quem precisava escutar. Beatriz, o que você diz hoje não muda o que fui obrigada a suportar em silêncio. Mas não se preocupe, eu não carrego mágoa. Porque tudo aquilo que vocês me tiraram, a vida me devolveu em dobro. Beatriz baixou os olhos, engolindo o constrangimento. Se precisar de algo, de mim, de nós... Amanda deu um passo delicado para o lado, sinalizando com os olhos que a conversa terminava ali. Elegante, inabalável, sem perder a postura, sem ferir, mas também sem abrir as portas que, um dia, foram brutalmente fechadas para ela. O que eu precisava, Beatriz, eu já conquistei. O resto, eu deixei no passado. Lorenzo se aproximou, pousando a mão no ombro da esposa. Tudo certo? Perguntou com ternura. Amanda o olhou com carinho e então respondeu. Tudo certo. Como quem diz, acabou. Beatriz ficou ali, parada, entre risos que não lhe pertenciam mais e sorrisos que jamais conquistou. O pedido de perdão que um dia acreditou ser nobre, agora soava inútil. Amanda não precisava mais ouvi-la, porque o silêncio, às vezes, é a resposta mais elegante que alguém pode oferecer. O sol nascia lentamente, tingindo o céu de tons dourados e acobreados. A brisa suave da manhã atravessava a varanda aberta de uma casa em arquitetura minimalista, suspensa sobre um campo de oliveiras no interior. Amanda estava ali, sentada em uma cadeira de balanço de madeira clara. Um café fumegante repousava ao lado, intocado, mas seus pensamentos, esses estavam longe, vagando por memórias que agora pareciam pertencer a outra mulher. Uma mulher que ela foi, mas que já não era mais. Ali, cercada pelo som tranquilo dos pássaros e pelo aroma suave da terra molhada, Amanda sorria para dentro de si. Havia vida dentro de casa, com o bebê crescendo com calma, num tempo só dele. E o mais bonito de tudo era que essa vida foi gerada dentro dela, e só ela sabia o sofrimento que foi imaginar que não seria capaz de ser mãe. Casada com Lorenzo Duarte, um homem que não só acreditava nela, mas a celebrava, Amanda havia redescoberto o amor sem precisar se diminuir. Com ele, não havia medo, não havia contrato oculto, não havia exigências escondidas sob alianças douradas. Lorenzo a amava como ela era, forte, resiliente, livre. O casamento deles não fora um espetáculo para impressionar colunas sociais. Fora íntimo, sincero, verdadeiro. Um altar de madeira simples entre árvores centenárias. Votos sussurrados ao entardecer e uma única certeza. Eles se escolheram por amor e por liberdade. Naquele momento, Amanda folheava uma pequena caixa de cartas antigas. Eram bilhetes que ela havia escrito para si mesma durante o processo de reconstrução. Palavras de força, de coragem, de recomeço. Uma delas dizia: um dia, você será sua própria resposta. Ela sorriu. Agora sabia. Era isso. Ela havia se tornado sua própria resposta. Enquanto isso, do outro lado do oceano, Miguel observava a tela de um tablet sobre a mesa de seu escritório. Uma notificação surgia com a imagem da capa de uma revista internacional de negócios. Amanda Duarte, a mulher que revolucionou o empreendedorismo feminino com propósito. Na foto, Amanda posava ao lado de Lorenzo com o filho nos braços. Ele ficou em silêncio por longos minutos, vendo sua filha brincar,
Mas o casamento dele com Lívia era um campo árido, sustentado por aparências. E agora cada sorriso de Amanda em uma capa, cada nova conquista estampada em jornais e redes sociais, era um lembrete cruel do que ele teve e desprezou. Amanda, aquela que ele disse não ter valor, agora era aclamada globalmente. Aquela que ele chamou de inútil agora era referência. Aquela que ele expulsou, agora era dona do próprio mundo. E Miguel entendeu, tarde demais, que há mulheres que não nascem grandes. Elas são partidas em 1000 pedaços primeiro, para depois se reconstruírem maiores do que qualquer um poderia imaginar. Às vezes, o que parece o fim é apenas o ponto de partida para a sua maior virada. Não importa quem te humilhou, te rejeitou ou te fez duvidar de si mesma. O que realmente importa é o que você faz com a dor. Amanda transformou a queda em impulso. E você também pode. Nunca se esqueça. O valor que você tem não depende de quem te deixou, mas de quem você escolhe ser depois disso. E então, o que você achou da história de Amanda? Deixe sua opinião nos comentários aí embaixo. E fique ligado para mais histórias emocionantes como esta. Um abraço e até a próxima.